Olá, nós viemos aqui apresentar o nosso trabalho, onde nós realizamos uma modelagem dos casos de Covid-19 no estado de São Paulo. O nosso grupo é composto por mim, Jefferson Feitosa, e pela Amanda Ayumi. Bom, numa contextualização, a Covid-19 era uma doença infecciosa que foi descoberta no final do ano de 2019, o primeiro caso registrado em Wuhan, na China. Após isso, a doença acabou alcançando diversos países e se tornou uma pandemia, que prossegue até o momento em 2021. O primeiro caso registrado no Brasil foi em São Paulo, no dia 26 de fevereiro de 2020. Até a data de 2 de julho de 2021, a doença acabou ocasionando mais de 18 milhões de casos e mais de 500 mil óbitos. Ao estudar doenças infecciosas, como é o caso da Covid, o principal objetivo está relacionado ao controle e à erradicação da doença o mais rápido possível. Assim, a modelagem matemática ela entra em foco com o objetivo de analisar a interação entre o indivíduo e a natureza, para se fazer projeções que dêem auxílio na criação de mecanismos para alcançar esse objetivo principal. Bom, então o nosso objetivo aqui é realizar uma modelagem da evolução desses casos, aqui no estado de São Paulo, considerando o comportamento desses casos em diferentes fases da pandemia. Então a gente já sabe que nenhum modelo é perfeito, nenhum modelo é capaz de capturar o comportamento de todos os tipos de dados. E como ao longo da pandemia esses dados eles se comportam de formas diferentes, nós utilizamos diferentes modelos aqui para representar esses comportamentos. Então, antes de falar dos modelos, os dados que nós utilizamos foram os dados do SEAD, que é o Sistema Estadual de Análise de Dados, foram os dados de casos confirmados diariamente aqui em São Paulo, que vão desde o início da pandemia, lá em março de 2020, até o dia 2 de julho de 2021. E para realizar a otimização dos modelos, a visualização dos gráficos e a manipulação dos dados, foi utilizada a linguagem de programação Python e algumas bibliotecas do Python. Bom, então um dos modelos que a gente utilizou foi o modelo exponencial, Então, no modelo exponencial, a taxa de variação da quantidade de casos, a gente representa aqui por DNDT, vai ser diretamente proporcional à quantidade de casos, Então, solucionando essa equação diferencial, a gente vai ter aí um modelo exponencial, Onde a gente vai ter dois parâmetros que foram otimizados para os dados da pandemia. Outro modelo que a gente utilizou foi o modelo logístico, Então, o modelo logístico ele se diferencia do modelo exponencial porque ele inclui uma capacidade limite, uma capacidade de suporte, onde essa curva ela vai começar a se estabilizar. Então, essa capacidade de suporte é dada por essa estabilização ela é dada por esse termo aqui, 1 menos NDT sobre K. Então, quando a gente tem uma quantidade de casos muito baixa, ou seja, um NDT muito baixo, esse termo aqui ele vai tender a 1. Então, essa equação vai se iniciar como uma exponencial. Só que à medida em que a quantidade de casos aumenta, esse termo ele vai tender a zero. Então a taxa de variação vai começar a se estabilizar, a gente vai ter a estabilização da quantidade de casos. E por fim a gente tem um modelo multilogístico que nada mais é do que uma soma de diversas equações logísticas, defasadas no tempo. Bom, na discussão e nos resultados encontrados, temos o primeiro gráfico, que ele foi realizado por nós, em que mostra o número de casos registrados no estado de São Paulo ao longo de quase 500 dias, a partir do dia 26 de fevereiro. Nele, é possível ver que a curva ela apresenta um crescimento brusco logo de início e gradativamente tende a se estabilizar. Porém, entre os dias 200 e 300, a curva volta a crescer mais rapidamente. E esse padrão continua ao longo de todo o período, com diversos pontos de inflexão. Esses pontos representam as ondas epidêmicas. De acordo com diversos autores, essas ondas elas podem ter sido ocasionadas pelas restrições sociais impostas, cujo objetivo foi conter, a transmissão. Porém, essas restrições, após surtir efeitos minimamente esperados, eram flexibilizadas, fazendo com que o número de casos voltasse a subir. A exemplo foi o Plano São Paulo, que estabelecido pelo governador estadual, que prevê fases de transição entre medidas mais restritivas e menos restritivas, de acordo com alguns critérios estabelecidos. Pode passar.
Assim, esse gráfico ele mostra o modelo matemático exponencial, em vermelho, aplicado ao início da curva, até cerca de 140 dias. Ele representou adequadamente o cenário real. Segundo alguns autores, a grande maioria das epidemias realmente apresenta um crescimento exponencial no início, devido que nenhum indivíduo está imune à doença, como no caso da Covid-19, e aqueles que forem infectados conseguem transmitir para mais de uma pessoa. Por outro lado, esse modelo ele passa a superestimar o número de infectados após esse período inicial, sendo feita então a aplicação do modelo logístico. O modelo logístico ele conseguiu captar o comportamento dos dados por aproximadamente 200 dias, considerada como a primeira onda epidêmica. Esse modelo é uma descrição, então, mais realista do número de casos, pois ele infere que a curva não pode aumentar infinitamente em uma população com número limite de pessoas, como trata o modelo anterior. Porém, esse modelo não foi capaz de registrar todo o período, devido que a pandemia ocorreu em fases, em ondas. Então, foi aplicado um modelo multilogístico. Como pode ser visto, então, o modelo multilogístico foi ainda mais qualificado e ele foi capaz de descrever o processo com mais de um regime de crescimento e saturação, pois trata da aplicação de funções logísticas, porém com defasagens temporais entre elas. Assim, o modelo é satisfatório para todo o perfil de casos durante aproximadamente 500 dias no estado. Pode passar. Bom, então tendo em vista o desempenho desses modelos, né, que nós obtivemos utilizando a métrica da raiz do erro quadrático médio, ou seja, fazendo a diferença entre a quantidade real de casos confirmados menos os casos que foram previstos pelo modelo, né, nós vemos aqui que, em média, os modelos eles tiveram um erro que varia ali na casa de 11.000 até 14.000 casos, o que parece muito, só que considerando a amplitude da quantidade de casos, que vai aí na casa dos milhões, pode ser considerado um erro até que considerável, né? Um erro na verdade, satisfatório. Então a gente vê aqui que o modelo que teve o maior erro foi o modelo multilogístico, até porque ele pega uma quantidade, um período um pouco maior, né? Então acaba tendo uma margem um pouco maior para erro também. E aqui o que a gente fez foi realizar uma projeção da quantidade de casos, ou seja, fazer uma previsão da quantidade de casos para os próximos 3 meses, ou seja, do dia 3 de julho de 2021 até esse mesmo dia em outubro. E o que a gente vê aqui é que a tendência é que a gente atinja uma quantidade aí de aproximadamente 4.360.000 casos nos próximos 3 meses, né? Só que, após esse período, a tendência é que haja uma estabilização na quantidade de novos casos, né? Então, a não ser que haja algum fator externo que aumente novamente, a tendência é que esses casos se estabilizem, né, de acordo com a modelagem realizada através das equações multilogísticas. Bom, como já foi dito, não existe nenhum modelo matemático que seja a prova de falhas para descrever fenômenos naturais. Pode passar. A doença da Covid, ela se manifesta livremente em um ambiente não controlado, e por isso o seu comportamento é resultado de fatores diversos combinados. Muitos deles ainda não conhecidos, por se tratar de uma doença relativamente nova. O que acaba dificultando a implementação de um único modelo que englobe todos os possíveis cenários. Assim, os modelos usados foram capazes de expressar as diferentes fases da pandemia no estado de São Paulo. Pode passar. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigada.